Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de julho de 2025. As ações bem-sucedidas do exército ucraniano mantêm Torets, e que também destruiu a ofensiva russa em Sami. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Também peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Defesa de Torex, ela contou com a vantagem da diminuição do equipamento pesado da Rússia e ações bem-sucedidas e competentes dos militares ucranianos. O equipamento pesado da Rússia que eu me refiro são os blindados, basicamente, e também muitos obuses, sistemas de artilharia, que foram destruídos em grande quantidade desde o início da segunda fase mais pesada da guerra, que iniciou em fevereiro de 2022. Isso é notório mundialmente que a Rússia está com muitos poucos blindados, quer tanques de guerra, quer blindados de combate, aqueles que transportam tropas de infantaria. As forças ucranianas observaram uma diminuição da atividade de equipamentos pesados das tropas russas justamente ali na linha de frente de Toretsk. Em vez disso, houve o uso de pequenos grupos de infantaria da Rússia com veículos leves, incluindo quadriciclos e motocicletas, que são duas novas inovações que a Rússia fez nessa guerra, e essas inovações elas não surtiram nenhum efeito positivo para as tropas russas. São alvos fáceis, apesar de se movimentarem rapidamente, mas são facilmente destruídos pela Ucrânia, quer por drones ou pela artilharia ucraniana, que tem sido muito eficaz, muito certeira. Graças aos tremendos esforços das forças de defesa da Ucrânia, após quase mais de um ano de operações de assalto da Rússia contra Torets, os russos não atingiram o objetivo de capturar esta cidade. A cidade se manteve, está mantida pelos ucranianos e vai se manter. Em vez disso, os russos têm como objetivo agora, inclusive, diminuir um pouco o avanço em Torets e começaram a desviar a sua atenção, os seus ataques, para a cidade de Konstantinivka, que fica tudo ali na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e próximo à linha de defesa da cidade-alvo, que é Pokrovsk. Essas direções continuam sendo muito difíceis, muito sangrentas e muito cruéis ao longo de toda a linha de frente naquela região, a linha de contato, onde as batalhas propriamente ditas acontecem. Com base na experiência da campanha de Bakhmut e no sucesso na frente de Advivka, os russos pretendem cercar a cidade de Konstantinivka e evitar batalhas custosas para si. Mas eu quero garantir uma coisa para vocês. Os ucranianos, estão fazendo tudo para esgotar as tropas russas e tem tido muito sucesso por causa disso que eles têm poucos tanques, não só nessa região, mas como em todo o teatro de operações da Ucrânia de mais de 1.200 quilômetros de linha, né? Então, a Ucrânia está interrompendo as capacidades ofensivas da Rússia, está forçando-os a abandonar os planos ambiciosos que eles têm. Os assaltos têm sido realizados pelos russos em pequenos grupos de até 3 soldados russos. Uma coisa muito difícil de achar que eles vão conseguir. Eles podem até infiltrar-se atrás das linhas, mas 3 soldados para onde está um corpo de exército do Azov, ali eles não vão a lugar nenhum, ainda mais do Azov, que é conhecida na Ucrânia como uma das melhores unidades de combate em toda a campanha militar até agora. E a Ucrânia sabe que ela está fazendo o jogo da sobrevivência da nação ucraniana. E todos estão sabem o que eles precisam fazer e até onde eles querem chegar. Ao contrário dos russos, que são jogados no campo de batalha como buchas de canhão, apenas para
alimentar o moedor de carne do maldito ditador e sua maldita guerra. A Ucrânia, então, está trabalhando muito nisso. Quero lembrar para vocês, eu já comentei aqui, mas as forças russas do 8º Exército de Armas Combinadas, que foram realocadas na primavera perto de Kurákio, que não é longe dali, né? Faz tempo que não falo nada de Kurákio, ali está meio calmo. Eles foram dali para a área metropolitana de Toretsk, romperam as linhas ucranianas, leste e oeste, mas depois foram tirados para fora da cidade. Né? Como já relatamos as batalhas que aconteceram lá, que foram muito pesadas. Né? No entanto, Toretsk aparentemente não diria que está segura, porque os ataques vão continuar e de repente pode acontecer alguma coisa, a guerra não se sabe, e a coisa voltar à situação anterior. Mas até agora as forças ucranianas têm mantido com nobreza, defendendo o seu país, o seu território, a sua província e as cidades às quais lhe coube a missão, para que não deixar o inimigo avançar e no futuro expulsá-lo da Ucrânia. Quero falar também sobre a ofensiva russa em Sumi. Ela estagnou, ela malmente começou, às vezes eu falo, ela nem começou, porque ela estagnou e eles perderam aquela força para continuar entrando na província e não conseguiram entrar e não vão conseguir, né? Tanto que parou por causa disso, né? A quantidade, aparentemente um número absoluto, 50 mil homens ou 55 mil militares, não leva a lugar nenhum para uma província do tamanho de Sumi, né? Onde apenas a cidade de Sumi tem aí em torno de umas 300 mil pessoas, se não me engano, 300 mil pessoas. Você não vai conseguir tomar, não vai conseguir dominar, né? E ela não fica longe da fronteira com a Rússia, aproximadamente 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Então os russos tiveram muitas dificuldades e estão tendo. Eles sonharam, na realidade, o pseudo-estrategista Mor, né? Que é o chefe dos estrategistas, o ditador da Rússia, que deu essa missão para eles, achando que com esse número eles conquistariam a província. Não deu em nada, perderam muita gente, hoje deve ter lá menos de 50 mil militares russos por causa das perdas. Até mesmo os porta-vozes, aqueles blogueiros, canais, né, que têm uma lealdade canina ao ditador da Rússia, né? Eles são agora forçados a buscar desculpas para os fracassos na região de Sumi, que estava sendo esperada, muito divulgada internamente na Rússia, como, vamos dizer assim, fava, entre aspas, vou falar, favas contadas, é uma expressão popular no Brasil, né? Com favas contadas. E de favas não tinha nada, e de contadas muito menos. Tem até um blogueiro que eu vou citar aqui, um blogueiro russo, que ele é conhecido pela sua lealdade canina ao Kremlin. O nome dele é Soloviev Live, esse blogueiro, né? Ele chama-se Alexander Arutuniov. Estou dando os detalhes porque talvez alguns de vocês podem ter assistido ele, né? E ele é conhecido pelo seu nome de Razvedus. Em russo, ele publica em russo, tá? E é membro dessa mídia pró-Kremlin, né? Ele declarou com tristeza no canal dele: está tudo ruim com a ofensiva na região de Sumi. Eles mesmos já estão reconhecendo. As notícias vindas do campo são de que ou desaceleramos nosso avanço significativamente, ou ele foi interrompido, que eles chamam, pelo inimigo. No caso, o inimigo é a Ucrânia. São palavras do canal desse Artyunov. Esse é o sobrenome dele. Ele também observou que os russos não têm uma compreensão clara de suas próprias tarefas nessa seção da frente. Para avaliar objetivamente esta notícia, precisamos de estar cientes de que nossos objetivos na região de Sumi, ele fala como russo, falando como encarnando o exército russo, né? Como a Rússia. Os objetivos não são claros, mas não estamos cientes. Tudo que conhecemos é a zona tampão, disse Arutuniov. Na realidade, a zona tampão ficou uma coisa vaga, os soldados não sabem o que não têm compreensão do que isso significa, e os militares em geral, e não têm uma compreensão exata do que se pretende na região de Sumi. Ele acha que nem os comandantes
militares, seja coronéis, generais, majores, tenentes-coronéis, não têm uma compreensão exata do que o ditador da Rússia quer. Eles estão cumprindo, acham que estão fazendo alguma coisa que ele quer e não sabem, por medo, porque esse é o sistema russo. Medo, ameaça, pressão, né? E esse blogueiro, ele admitiu ao mesmo tempo que dentro da máquina de propaganda russa não há clareza sobre o objetivo, o motivo pela qual essa operação foi lançada. Ao mesmo tempo, ele reconhece que o lado ucraniano está enviando reforços e se defendendo com sucesso. Na realidade, a Ucrânia já mandou muitos reforços para lá, já tem reforços e devem estar chegando mais, ou seja, assim como em Pokrovsk. Em Pokrovsk, as pessoas não sabem, eu não me lembro se eu já disse isso para vocês, mas dentro da cidade de Pokrovsk tem lá uma tropa razoável, né? Não sei quantos militares, se é uma brigada, duas, meia brigada, mas eles estão lá. Se é na região de Pokrovsk, estão dentro, não estão combatendo. Se mostra alguma fragilidade, como aconteceu próximo a Constantinivka mês passado, que eles furaram, essa reserva sai de Pokrovsk e vai lá combatê-los e empurrou o inimigo russo para trás, né? Então a Ucrânia tem dentro que Pokrovsk é uma cidade muito chave, muito importante, porque a Rússia está fazendo o maior esforço há mais de um ano, há um ano e meio aproximadamente, para tomá-la, né? E eles não conseguiram encontrar nenhum ponto fraco, eu acredito porque não tem, é muito tempo que eles estão combatendo. Na realidade, os pontos fracos são dos russos, né? Que estão perdendo muita gente e morrendo muita gente nos malditos moedores de carne do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com você, inscreva-se no canal, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Não esqueça de dar o like. Muito obrigado.